Meu cabelo está caindo com frequência. Será que eu vou ficar careca? Essa é uma pergunta frequente que a dermatologista doutora Lúnia Azevedo vai detalhar pra gente, é isso? É isso mesmo, Márcia. Eu brinco que, assim, todo dia no consultório essa pergunta, né? Se a gente conversar com todas as mulheres, a gente até brinca que no final da consulta, na hora que tá saindo, fala, tá tudo bem? Tem mais alguma pergunta? Doutor, então, meu cabelo tá caindo, o que eu faço, né? Então, realmente é uma queixa muito comum, tanto dos homens quanto das mulheres, mas a gente que é mulher, pelo menos uma vez na vida, já teve esse problema, e percebe né? muito rápido, né, doutora? Incomoda muito, né? Porque eu acho que pra gente o cabelo tá muito ligado com a autoestima, vaidade, né? E daí, às vezes, essa questão de queda, principalmente quando é uma queda muito intensa, assusta. E realmente, eu falo que eu só entendo as pacientes depois que eu tive a minha filha. Porque é relativamente comum ter uma queda no pós-parto, lá pelo 3º mês depois do parto, né? E quando meu cabelo começou a cair, e eu falava assim, gente, o que tá acontecendo? Esse tanto de cabelo. Aí eu falei, agora eu entendo as pacientes, porque realmente, dependendo da queda, assusta, né? E isso é comum, doutora? Então, uma coisa que eu sempre falo quando a gente vai conversar sobre cabelo. Quando o seu cabelo tá caindo, a primeira coisa que você tem que fazer é entender por que o seu cabelo tá caindo, né? O que é o normal? Normal é a gente ter uma queda média ali de uns 50 a 100 fios de cabelo por dia. E por que isso acontece? Porque a gente tem um ciclo capilar. O cabelo, ele é uma estrutura viva ali no folículo. Então, bem simples assim pra gente entender. 85, 90% dos nossos fios, eles estão na fase de crescimento, 10, 15% na fase de queda. Isso vai rodiziando, isso é saudável. Então, é normal cair um pouquinho. Depende da idade também ou Também não? depende da idade, mas assim, em média é isso. E aí, o que acontece? Muitas coisas que podem acontecer na nossa vida vão interferir nesse ciclo capilar. Então, quando uma pessoa fala, meu cabelo tá caindo, é uma pergunta que eu preciso de uma consulta para entender por que o seu cabelo tá caindo. Porque a causa da sua queda é diferente da minha e é diferente da minha vizinha. Então, você entende que já vai responder uma outra pergunta muito comum. Aquelas vitaminas milagrosas que você chega na farmácia, tem vários tipos, de vários preços, algumas super caras, e acaba que a gente gasta dinheiro, sim, shampoo, né? E vai resolver? Vai funcionar pra minha queda? Meu cabelo vai parar de cair? E, na verdade, volta pra essa questão. Por que o seu cabelo tá caindo, né? Então, assim... Essa é a primeira base. Essa é a primeira base. Não sai gastando. Vai para um especialista para que ele possa primeiro diagnosticar o motivo. Exato. Entendi. É isso. E aí, também uma questão muito interessante é uma queda, porque muitas vezes as pessoas falam que o cabelo tá caindo e confundem, né? Porque uma coisa é quando o cabelo realmente está caindo. Então, a hora que você lava, a hora que você penteia, sai muito fio, muito além do que era o seu normal. Se isso está acontecendo, a gente precisa entender por quê, né? E o que é mais comum? Por algum processo infeccioso que você teve, quando a gente teve a pandemia, muita gente, né, que tá assistindo e ouvindo deve ter presenciado isso. Ou consigo próprio ou com alguém que conhece. Então, pós-Covid, pós-dengue, são infecções que a gente vê muito essa queda. E é interessante que normalmente a queda não é logo imediato. O habitual é que isso aconteça cerca de 3 meses após o gatilho. Ah, então precisa refletir o que aconteceu 3 meses antes para começar o diagnóstico. Exato. Então, a primeira parte da consulta é a anamnese. A gente vai conversar e entender. Primeiro, desde quando seu cabelo tá caindo e o que aconteceu antes disso tantos meses, né? E aí a gente vai avaliar tudo isso. A sua saúde, as medicações que você usa, se você tem algum problema de tireoide, se você tem anemia, quais são as suas vitaminas, né? Então não adianta você tomar uma vitamina aleatória. A gente precisa fazer seus exames e ver qual é a sua necessidade. Então, por isso que é muito personalizado. Não dá para copiar a história da tia, da prima, da vizinha, e sim fazer esse diagnóstico com exames para detectar onde vai ser trabalhado. Exato. E aí, na consulta capilar, né? Então, depois que a gente vai conversar, fazer toda essa anamnese, ver o seu histórico, a gente vai fazer o exame físico, né? E aí, na parte da consulta capilar, a gente tem a tricoscopia, que é um exame que a gente faz em toda consulta, que tem um aparelhinho, que é o dermatoscópio, e a gente consegue visualizar esse folículo. Então, a gente consegue examinar o couro cabeludo e saber se tem alguma alteração do couro cabeludo ou do fio, alguma alopécia, né? Porque é aquilo que eu tava falando lá atrás. Nem sempre é a queda
que é o que a gente chama de eflúvio telógeno agudo, que é essa queda que a gente estava falando. Às vezes, a pessoa tá percebendo um afinamento, uma rarefação no cabelo, e não é que ele tá caindo muito. E aí pode ter uma alopécia ali. E aí isso a gente precisa tratar com medicação, não é nem vitamina. E a alopécia é uma doença. Você pode detalhar um pouquinho mais sobre ela? Então, aí, dentro dessa parte do exame físico, a gente vai conseguir diferenciar, porque, na verdade, existem vários tipos de alopécia, né? O mais comum que a gente tem, que é a alopécia androgenética, que é a calvície, né? Que é muito comum nos homens, que começa com a entrada, a rarefação aqui no topo, mas muitas mulheres também podem ter, com esse afinamento, principalmente na mulher aqui no topo da cabeça. Mas existem diversas outras alopécias. Então, ficou muito famoso aquela vez no Oscar, lembra? Sim. Que a esposa do Will Smith, que ela Sim. tem um tipo de alopécia, que é a alopécia areata. Que dentro da alopécia areata tem vários tipos. Então, assim, eu brinco que cabelo parece simples, mas não é bem é. complexo. É bem complexo. E a gente estuda anos e anos para poder entender o que está acontecendo e saber diagnosticar. Então, primeira coisa, entender o diagnóstico e saber o que fazer para tratar também, né? Porque São a gente dois precisa fazer um momentos. tratamento. Entendi. Então, nesse diagnóstico, né, nessa avaliação física, é importante checar a entrega desse fio, é isso? É assim que diz, doutora? Então, no exame físico, a gente vai ver o couro cabeludo, O couro. se tem alguma alteração. Vermelhidão, descamação, porque às vezes tem uma dermatite ali que também vai ajudar a ter essa queda. E vamos avaliar o fio, o folículo. Então, pensando principalmente nas alopécias. Cada alopécia tem alguma característica específica dessa tricoscopia. Então, às vezes, tem achados que a gente acha ali, uma descamação ao redor do folículo, uma diminuição do calibre, do número de fios por folículo. Então, isso tudo a gente vai juntar, né? Então, a anamnese, o exame físico e os exames laboratoriais, para que a gente consiga fazer esse diagnóstico. E aí, com o diagnóstico, a gente vai fazer o melhor tratamento para aquele paciente. Entendi. Então, imagino eu que uma vez que fez todos esses procedimentos, a pessoa ela consegue já ter uma medicação específica, né? E cada caso é um caso. E a partir do momento que teve essa medicação, quanto tempo ela consegue perceber a evolução, a melhora? Então, isso também é muito individual. Uma outra coisa que eu sempre falo para as pacientes é: quem vai tratar cabelo tem que ter paciência. Não é uma coisa que a gente vai ver, porque a nossa vontade eu falo que eu já passei por isso, eu sei. Uns aqui, Amanhã meu cabelo resolveu, voltou, ficou volumoso. Então, assim, normalmente demora um tempo, mas isso vai ser muito variável de acordo com o que tá acontecendo, né? Quando a gente vai tratar as alopécias, uma média, assim, eu peço para esperar 3 a 4 meses pra gente começar a ver alguma diferença no resultado. Normalmente, até 1 ano de tratamento você vai tendo melhora. Então, realmente é um tratamento a médio e longo prazo. E precisa do paciente aderir ao tratamento, né? Porque isso é muito comum. Às vezes as pessoas falam, eu já tratei, mas não funciona. E aí, às vezes, tomou 1 mês, 2 meses, não tomou certo, não seguiu o tratamento, né? Porque é um tratamento, né? Não é algo pontual. Entendi. E me fala uma coisa sobre essa qualidade do cabelo, né? Você também consegue visualizar uma pessoa passando, você consegue diagnosticar que está indo para o processo de perda capilar ou não? Então, é muito interessante isso, porque dentro do cabelo a gente vai ter as alterações que vão acontecer lá dentro do folículo, que daí a gente consegue visualizar no exame físico, e muitas vezes a gente precisa inclusive fazer biópsia do couro cabeludo. Ah, jura? Não é tão comum, né? Mas para alguns casos de alopécia, principalmente as mais graves, as cicatriciais, a gente faz inclusive uma biópsia para ter esse diagnóstico. Mas não é o dia a dia, né? Mas a gente vai ter, então, tanto esse exame da tricoscopia de ver o folículo e a gente avalia também a haste capilar, né? É super interessante isso que você perguntou, porque as pessoas que fazem procedimento químico, né, no cabelo, é uma dúvida super comum também. O que acontece? Como que eu faço pra diminuir o dano e tudo mais? Eu falo que assim, o dano, quando a gente faz basicamente 2 procedimentos, se a gente faz descoloração e se a gente faz alisamento, vão ser os procedimentos que mais danificam o nosso cabelo. Ele né? agride. Que ele vai ter essa agressão. Por quê? Porque a gente precisa abrir aquela cutícula do fio e ou tirar o pigmento quando se descolore. Então, é um dano muito maior do que se você só tinge, né?
Ou, quando você alisa, você precisa abrir a cutícula e reorganizar a estrutura da haste, né? Se o seu cabelo é ondulado, cacheado, ele vai ficar liso. Isso é um dano muito intenso. E a gente brinca que esse dano é irreversível. Por quê? Porque onde que tem a célula viva? É lá dentro do folículo. Então, a hora que você danificou lá dentro. Então, a hora que você danificou a haste, por mais que a gente use, e é importante os produtos, é como se fosse uma maquiagem ali no cabelo. A hora que você vai lavando, aquilo vai saindo e você tem que sempre estar hidratando, usando máscara, usando os produtos. Então, é importante até a gente orientar isso na consulta, porque a pessoa tem que estar consciente, vai ter um dano. E aí você vai ter que redobrar os seus cuidados para ir, né, minimizando o risco de quebra, porque o principal problema que vai acontecer é a quebra, né? Principalmente se você soma esses danos. Então, os cuidados, né, que a gente costuma indicar. Se você opta por descolorir, tentar não descolorir mais do que 2 tons do seu tom natural, né? Você tem um cabelo preto e quer deixar ele platinado, então o dano vai ser muito intenso. E não somar, então você quer descolorir, se você puder não alisar, é preferível às vezes você secar o seu cabelo em casa do que você fazer um alisamento químico. E é uma escolha, né? E claro, tem um bom profissional ali também para fazer da forma correta. E esse dano também é bem personalizado, doutora? Também depende da alimentação, depende do histórico ou não? Então, a alimentação é uma coisa que você falou que é muito importante quando a gente fala de cabelo, né? Porque é uma outra coisa que eu vou avaliar na minha consulta. Como que é a sua alimentação, o seu estilo de vida? Tudo isso vai influenciar, né? O cabelo, a gente sabe que a grande maior parte dele é formado por proteína, né? Que vai ser a queratina. Então, se você não tem uma boa alimentação, não tem uma boa ingesta proteica, isso é muito comum. Às vezes a gente, né? O ideal é até fazer uma avaliação nutricional e ver se essa ingesta tá adequada. E como que tá a questão das vitaminas também, né? Porque tudo isso tem que estar balanceado, porque o que acontece, voltando lá atrás, a hora que seu cabelo começa a cair, se estiver tudo bem, se não tiver nenhuma outra causa, se aquele gatilho, vamos supor, foi só a infecção, a dengue que você teve, esse fio ele vai ser reposto. Porque o que acontece é uma alteração do ciclo capilar. Lembra que eu falei que a maior parte dos fios estão na fase de crescimento e poucos na fase de queda? Sim. Quando você tem esse gatilho da queda, muitos fios vão meio que antes da hora para a fase de queda, mas ele vai ser reposto. Aquilo não vai ser definitivo, a pessoa não vai ficar careca. Só que ela tem que ter o substrato para formar aquele novo fio. Então, ela tem que se alimentar bem nessa fase. E se não estiver, a gente precisa repor, né? Muitas vezes suplementar proteína. Então, essa avaliação nutricional é fundamental. E sobre o estresse? Então, o estresse interfere em tudo. Eu que sou dermatologista, eu falo quase todas as doenças de pele têm influência, a gente sabe disso, né? E o cabelo também. A gente sabe que o estresse pode ser um dos gatilhos também. Principalmente em momentos de estresse muito intenso. Não é esse estresse do dia a dia, mas assim, aconteceu algo muito importante, alguma perda de um ente querido, uma mudança drástica. Muitas vezes a gente também na anamnese vai conversar, porque isso pode ser um gatilho da queda também. Entendi. Teve uma situação particular minha, eu fui para uma casa, né, e o aquecimento é com placa solar, né? E aí eu percebi que o cabelo, ele teve mais frizz, porque eu ainda não pintei meu cabelo, eu ainda não fiz nenhum procedimento ainda, né? Apenas cortei. E quando eu comecei a ter, né, essa água diferente, aquecida, parece que o cabelo, ele ficou um pouco mais com frizz. Isso Sim. É comum, doutora? Acontece. A gente sabe que dependendo da região, e dependendo da forma também do encanamento, né? Sim, sim. Tem algumas regiões que tem mais íons de sais na água. E isso vai deixando o cabelo um pouco mais duro. Muitas vezes, dependendo se tem um encanamento de cobre, isso pode deixar com o cabelo também com mais frizz. Então, existem algumas estratégias, né? Às vezes, você colocar até filtro no chuveiro, sim. Né? Que a gente acaba usando. Isso pode acontecer, sim. Muda a coloração também ou não? Isso acontece? Então, a coloração, o que mais acontece é quando você faz a descoloração, né? Que eu acho que todo mundo que é loira já deve ter passado por isso, de ficar com o cabelo esverdeado, né? Isso pode acontecer. E aí tem as estratégias dos próprios shampoos específicos que podem ser utilizados para reduzir esse risco. Então, significa que
para não ficar careca, né, precisa seguir todos esses passos, precisa ter toda essa avaliação detalhada. Não é um processo simples, precisa verificar toda essa totalidade do que você comentou. Eu acho, Márcia, que assim, o principal recado que eu queria deixar hoje para quem tá assistindo e ouvindo é: se você tem uma queixa de cabelo, quem é a pessoa que vai te ajudar? É o médico dermatologista. Por quê? Porque o cabelo é uma repercussão. Só um parênteses. Eu falo que assim, ó, depois da medula óssea, que é o lugar onde vai produzir o sangue, a célula que tem mais demanda metabólica, que gasta energia, são as células lá do folículo capilar. Então, isso está relacionado com a nossa saúde. O cabelo não é uma coisa isolada do nosso corpo, ele faz parte. Então, você precisa... Qualquer coisa que aconteça em relação à sua pele, ao seu cabelo ou à sua unha, a pessoa que estudou e treinou e vai ter o potencial de te falar o que tá acontecendo e o que você tem que fazer pra resolver é o dermatologista. Então, é importante, né? É uma coisa que é muito caso a caso, não tem uma receita de bolo, realmente. E eu vou aproveitar que você está falando sobre a importância do especialista, né? De uma forma geral, na dermatologia. Você quer fazer algum comentário a respeito? Então, eu falo assim, é uma coisa importante nós, como dermatologistas, levar esse conhecimento para a população mesmo, né? Sim. Porque muitas pessoas não sabem. Até para as pessoas entenderem como que um dermatologista se forma, né? A gente precisa fazer a faculdade de medicina, então eu fiz a minha formação toda aqui em Ribeirão Preto. Então, foram 6 anos da faculdade aqui na medicina, na USP Ribeirão Preto. E depois a residência médica de dermatologia, que são 3 anos. Nesses 3 anos, a gente vai ter o foco em tudo que for relacionado ao que, como eu comentei com você, doenças de cabelo, unha e a parte estética também dos procedimentos, né? Então a gente fica num período integral, de manhã, de tarde, muitas vezes de noite, porque tem os plantões, estudando, vendo pacientes e se aprofundando nesses aspectos, né? E a gente sabe que nunca acaba, né? Então, eu fiz a faculdade de residência aqui em Ribeirão, na USP. Depois, no final da residência, eu tive a oportunidade de ficar 1 ano na faculdade de Harvard, em Boston, fazendo um estágio. Então, aproveitando para aprofundar, ver como é que é o serviço lá. E depois eu fiz 1 ano de uma pós-graduação em cosmiatria, que é essa parte que faz a parte de procedimentos estéticos, né? Lá na Faculdade de Medicina do ABC. Então, eu falo que assim, a gente tem muito tempo de dedicação e estudo para poder você, né, o paciente, confiar ao profissional que está fazendo, tanto tratando uma questão capilar, um problema da pele, e também essa parte dos procedimentos estéticos, né, que a gente tem que saber tanto se aprofundar em como fazer e também saber evitar as complicações que existem em todos os procedimentos e manejar como a gente trata essas complicações quando elas acontecem, né? É importante também salientar que precisa fazer com que o especialista possa ajudar, e para isso o paciente ele também precisa seguir todo o protocolo, fazer o que o médico manda, né, seguir a forma correta. Uma coisa muito importante disso que você falou, eu sempre tento, assim, quando eu atendo o paciente, que é meu paciente sabe, é uma via de mão dupla. Não adianta também eu propor um tratamento pra você, qualquer que seja, da parte de cosmiatria, falar coisas super exorbitantes, ou da parte de dermato, produtos caríssimos. Então, eu sempre tento alinhar dentro do que é possível na sua realidade. Até, por exemplo, rotina de skincare. Você é mãe, você tem filho, você é corrida, eu vou te passar uma rotina com 13 passos que você não vai fazer. Então, eu acho que é importante isso. Claro que eu sempre vou, mas é isso que você falou. Eu estudei e eu me dedico há tanto tempo, porque a minha faculdade eu terminei em 2012, a residência em 2015. Então, todos esses anos, para poder tentar fazer o meu melhor para cada um que entra ali. E sempre tentando adequar dessa forma. E claro que vai depender da contrapartida. Se o paciente fazer a parte dele pra gente ter um bom resultado, né? Sempre mão dupla, né, doutora? Sim. Bom, olha só, foi maravilhoso essa conversa e é muito importante que as pessoas consultem um especialista, né? Faça o que tem que ser feito, né? Para que o resultado ele seja íntegro, completo. Então, foi maravilhoso esse bate-papo aqui e com certeza você já precisa voltar para falar de cosméticos, é isso? Vamos, a gente tem muito assunto. Eu agradeço muito o convite, foi uma delícia, foi um super prazer. E vamos deixar a mensagem, ninguém vai ficar careca, vai todo mundo procurar o dermatologista. Perfeito, perfeito. Gratidão.
Obrigada. E esse é o TrioCast para você.